Boa noite, irmãos, mais uma vez juntos aqui na presença do Senhor. O nosso Deus, Ele tem nos ajudado, nos fortalecido, Ele tem muito a nos dizer, nós precisamos ouvi-lo e também temos a oportunidade de colocar diante dele as nossas necessidades. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ageu 2, de 1 a 5. Nesse texto, o profeta Ageu fala ao povo de Israel sobre a construção, a reconstrução do templo, a glória do segundo templo. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Amém? Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando exatamente no momento em que nós estamos vivendo hoje. Aquele povo olhava para o templo de Jerusalém, via o templo destruído e eles se lembravam então do tempo passado, de tudo o que tinha acontecido ali naquele lugar, naquele templo, da glória de Deus. E nós também hoje, às vezes, estamos assim, Nós estamos vivendo dias em que nós temos a sensação de que estamos no meio de escombros, as coisas estão desorganizadas, desestruturadas, e às vezes nós estamos olhando para elas e nos lembrando de como era, Às vezes a gente usa até aquela expressão, A gente era feliz e não sabia. Eu acho que o povo de Israel estava tendo essa mesma sensação. Mas no meio daquela situação, Deus então diz para o povo de Israel: olha, vocês estão vendo que não sobrou nada do templo, mas vocês vão reconstruir esse templo. Vocês vão trabalhar, os líderes de vocês e vocês, todo o povo da terra, vocês vão trabalhar, vocês vão ser fortes e corajosos e vocês vão reconstruir o templo, porque eu estou no meio de vocês. Eu fiz uma promessa para vocês quando eu libertei vocês da escravidão e o meu espírito está no meio de vocês e vocês não precisam ter medo. Esse é o recado que Deus está nos dando nessa noite. Nós precisamos trabalhar, ser fortes, corajosos para reconstruir as nossas vidas, as nossas famílias, para continuar trabalhando na obra do Senhor, sem medo, porque o Senhor nos fez promessas. Quando Ele nos salvou, Ele nos fez promessas. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias e que nos conduziria em triunfo até a glória. Isso vai acontecer porque as promessas de Deus não falham. Então vamos ver aqui algumas coisas nesse texto aqui muito importantes. Quais os elementos que Deus usou aqui para encorajar o seu povo, para dizer que seu povo não deveria desanimar e deveria continuar trabalhando e reconstruindo e fazendo a obra de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 4 é uma ordem encorajadora de Deus. Deus repetiu a frase ser forte 3 vezes, só aqui nesse versículo, fora todas as outras vezes que Deus se dirigiu ao seu povo, a Josué, ao profeta Isaías, dizendo para que o povo devia ser forte. São ordens de Deus para nós: ser forte, ser corajoso, Continue lutando. A nossa força, irmãos, ela não vem de dentro, Os coaches hoje gostam de dizer que a nossa força vem de dentro. Isso é mentira. A nossa força não vem de dentro. A nossa força não vem das circunstâncias ao nosso redor, não vem de fora, não vem das coisas que nós dizemos, dos nossos bons pensamentos. A nossa força vem do alto. A nossa força vem do Espírito do Senhor. O profeta Zacarias disse isso lá no capítulo 4, versículo 6. O Senhor é a nossa força, o Espírito do Senhor é que nos fortalece. Paulo também disse isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força. E nós então precisamos
temer, não precisamos ter medo da conjuntura política, nem das coisas que acontecem ao nosso redor, porque nós estamos debaixo da soberana intervenção de Deus, e a ordem de Deus aqui foi clara: sede fortes e trabalhai. Nós precisamos ter força, a força do Senhor, e trabalhar. Precisamos nos fortalecer e trabalhar. Trabalhar, acordar todos os dias, nos colocar na presença do Senhor, estar dispostos a fazer a sua obra, estar dispostos a trabalhar para o bem da nossa família, para o bem dos nossos filhos, para o bem da causa do Senhor. Em segundo lugar, aqui nós vemos uma presença garantida. No versículo 4 ainda, Deus garante que a presença dele está com o povo. E a consciência da presença e da proteção de Deus é quem nos fortalece, então, para o nosso trabalho. Se nós não tivermos a presença de Deus conosco, nós não vamos poder caminhar pelo deserto rumo à terra prometida, e nós não vamos poder triunfar sobre os nossos inimigos. A presença de Deus, então, vai compensar as nossas angústias passadas, vai nos ajudar nos nossos deveres hoje do presente, e vai ser suficiente em todos os desafios do nosso futuro. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. A presença do Senhor tem que estar constantemente conosco, para que nós possamos, então, vencer as nossas batalhas e os nossos desafios. Nós vemos aqui também que o Senhor fez uma aliança imutável, fez com o povo de Israel e fez conosco também, porque Deus prometeu habitar em nosso meio. Lá em Êxodo 40, ele promete isso para o povo de Israel. E lá em Mateus 28, ele promete isso para nós: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele é fiel à sua promessa. Mesmo quando nós somos infiéis, quando nós desobedecemos, ele nos disciplina, mas ele continua fiel. Quando nós voltarmos para casa, para ele vai ter alegria em nos receber na sua presença, porque ele sempre nos perdoa, ele sempre nos restaura. E quando nós nos sentimos então desencorajados, ele nos anima e ele nos capacita a fazer a sua obra, nos capacita a vencer os desafios da vida. Então, irmãos, nós temos que lembrar que nós temos uma promessa do Senhor. A promessa dele é imutável. Ele disse que nós seríamos vencedores, que nós estaríamos um dia com ele, que nós teríamos a vida eterna, e ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que bondade e misericórdia nos cercariam todos os dias, que nós poderíamos habitar na casa do Senhor para todos sempre. Ele disse então que era o nosso pastor e que nos sustentaria, nos dando tudo aquilo que nós precisássemos. Essas são as promessas, as alianças que Deus faz conosco, e elas são imutáveis. Nós precisamos aprender isso e precisamos então nos esforçar e trabalhar com a certeza de que a presença do Senhor está conosco. E por último, nós vemos também que o nosso Deus nos promete uma habitação consoladora, porque o Espírito de Deus que habita em nós é a fonte de todo poder. Aqui Deus diz ao povo que a obra seria feita com o auxílio do Espírito Santo. E o povo então não precisava ter medo das circunstâncias nem das pessoas, porque Deus, por meio do seu Espírito, estava no meio deles. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas que Ele nos deu um espírito de poder. Um povo que tem o Espírito Santo de Deus, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele é motivado, ele é cheio do Senhor, ele realiza grandes coisas para a obra, para a glória de Deus. E nós devemos nos lembrar disso. O Espírito Santo que habita em nós está conosco todos os dias e em todos os momentos. E esses três fatos, a aliança que o Senhor fez, a presença do Espírito Santo, a volta prometida do Rei Jesus em glória e em poder, deve nos inspirar então a prosseguir fazendo a obra do Senhor, a ser firmes, a ser constantes, a ser sempre abundantes na obra do Senhor, a prosseguir fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Não desanime nesses tempos. Às vezes nós temos tantas dificuldades, tantos problemas, às vezes nós ficamos desanimados com a obra do Senhor, às vezes queremos desistir, às vezes não queremos ir à igreja, às vezes não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, mas não desista, porque o Senhor está te mandando ser forte,
trabalhar, não ter medo, porque você pode contar com a presença dele em todos os momentos. Ele é o seu ajudador, o seu sustentador, o seu intercessor, o seu salvador, deve ser o Senhor da sua vida. E é por isso que nós devemos buscar sempre em primeiro lugar a presença do nosso Deus, para ter vitória nas nossas lutas e em todos os momentos. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos colocar na presença do Senhor tantas pessoas que estão com Covid, os irmãos do Pão e Vida, né? Muitos pastores também a mãe do Kerley que faleceu e agora ela está enferma. Vamos orar por ela, vamos orar por todos aqueles que estão lutando contra essa enfermidade, por todos aqueles que lutam contra outras enfermidades, pelas famílias da igreja, pelos casamentos, pelos lares. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor, ó Deus, nos mandou ser fortes e corajosos. O Senhor nos disse que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco aonde quer que nós formos. Senhor, a Tua presença, ela é constante, ela é a nossa fonte de auxílio, de conforto. Ó Deus, ela é a nossa paz, ela é o nosso poder. Nos ensina a olhar para o Senhor e a prosseguir olhando para o Senhor, a conhecer o Senhor a cada dia, a ter prazer no Senhor. Senhor, ajuda o teu povo a fazer a tua obra, a reconstruir os teus templos e os teus muros. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, entender que não devemos apenas ficar nos lamentando, ó Deus, pelo que era, pelo que foi ou pelo momento que estamos vivendo, mas que nós possamos entender que precisamos reconstruir, que precisamos ser fortes para trabalhar e para reconstruir. Senhor Jesus, nos abençoa, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, estende as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoa aqueles que estão lutando contra o Covid. Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia daqueles amigos, irmãos, que nesse momento estão preocupados, ó Deus, porque às vezes estão com seus familiares enfermos e eles próprios estão enfermos. E às vezes eles têm medo dessa doença, mas Senhor, ser a força, ser o poder. Abençoa os irmãos do Pão e Vida, os pastores e obreiros ali. Abençoa também a mãe do Kerley. Tem misericórdia, ó Deus, daquela senhora que já passou por um problema tão grande, que o Senhor tenha misericórdia dela. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, o Daniel, filho da Dalila, que também está lutando contra o Covid, uma família que também já teve tantas perdas. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, também eu te peço nesse instante por aqueles que lutam contra outras enfermidades. A minha avó, abençoa ela, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja na vida dela, no coração dela, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, o irmão Feliciano, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Ó Deus, restaurando a saúde, a família dele, também a vida da Regina, dos seus familiares. Ó Deus, tantos enfermos, tantos que precisam da tua cura, estende a tua mão, conforta os enlutados. Ó Deus, ajuda aqueles que estão precisando de apoio financeiro, que, ó Deus, estão passando por momentos de dificuldades financeiras, tem misericórdia. Ó Deus, e nesse momento, de uma forma muito especial, eu te peço por cada família. Ó Deus, nós temos enfrentado, ó Deus, momentos de dificuldades, ó Deus, às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes nos nossos casamentos, às vezes, ó Deus, na criação dos nossos filhos, mas o Senhor está nos mandando nos esforçar, ser fortes, trabalhar, lutar, ó Deus, para que o inimigo não tenha poder sobre nós, lutar para que o mal não alcance os nossos lares. Tem misericórdia de nós, nos fortalece com a força do teu poder, nos reveste com a tua armadura. Abençoa aquelas famílias que têm passado por momentos complicados de reestruturação, família da irmã Elce, família da irmã Rose, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima. A tua serva tem clamado ao Senhor diariamente pela sua família, pela sua filha Alexandrina, seu neto, pelo seu irmão, ó Deus, pela conversão dos seus familiares. Abençoa a tua serva, sustenta ela nas tuas mãos, sustenta também a Alexandrina, o Carlos Alexandre, tem misericórdia dessa família, família da irmã Marli, família da irmã Roseli, a família da irmã Áurea, que também enfrenta muitas dificuldades. Que o Senhor tenha misericórdia todos os dias, a família
da irmã Kellen, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder. Família do irmão Tim, ó Deus, nós necessitamos do Senhor, nós queremos ver os nossos familiares salvos. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, traz salvação para o meio das nossas famílias e abençoa cada uma com as suas dificuldades. Senhor Jesus, eu também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a família do pastor, irmã Lucineide, saúde deles, ó Deus, dá a cada dia tudo aquilo que eles precisam, fortalece, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder, da saúde e da paz. Senhor Deus, eu também quero te pedir, ó Deus, nesse instante, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja. Ó Deus, que o teu povo tenha prazer em estar na tua casa. Ó Deus, abençoa o teu povo e tem misericórdia. Senhor Jesus, eu te louvo. Eu te engrandeço, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos perdoa e nos restaura. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos perdoe, restaura os nossos corações. Muito obrigado pelo sustento diário. Muito obrigado, ó Deus, pela paz, pela proteção, pelo alimento. Muito obrigado pelos nossos amados. Muito obrigado, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, pela chuva. Muito obrigado porque cada dia que o Senhor nos dá é uma nova oportunidade para que possamos lutar e trabalhar pelo Senhor. Nos fortalece, abre os nossos olhos, conforta os nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, fica conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e toda a sua família. Amanhã estaremos aqui novamente nesse momento devocional, às 20 horas. Participe, cultue ao Senhor, tire esse tempo para falar com Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor, pra onde vou se tu tens as palavras da vida? Os dias são maus, as provas duras demais, quase não posso resistir. O inimigo é forte, pode muito, mas eu quero saber pra onde vou, pois tu tens as palavras da vida.